Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora. Eu sou a doutora Carolina Cursi e hoje eu tô trazendo uma convidada mega especial, que para mim ela, assim, foi a primeira da inspiração desse podcast. Uma pessoa muito querida e que a gente vai falar dos aspectos emocionais da vida de nós mulheres. Com vocês, senhoras e senhores, ela, minha amiga, minha psicóloga, minha madrinha, minha best, Érica. Tudo bem? Tudo ótimo, Seja Carol. muito bem-vinda. Fiquei muito feliz de ter aceitado o convite. Tudo bem com Tudo você? ótimo. E você? Eu que agradeço estar aqui com você, participando desse momento tão especial da sua vida, e poder contribuir mais um pouco, com o seu trabalho, com vários outros projetos que você tem aí pela frente. E ela sabe de tudo, gente, é a grande verdade. Então, para a gente começar, bom, como sempre, o nosso Pode Isso, doutora, ele não tem roteiro. A ideia é que a gente tire as dúvidas e as orientações dos profissionais que eu vou trazendo aqui para vocês de uma maneira muito leve, de uma maneira lúdica. Aqui não tem o pi, aqui a gente pode perguntar tudo isso para doutora Érica. Então, vamos lá, minha querida, minha Dinda. Primeiro de tudo, eu queria que você explicasse como que a psicóloga atua, ajuda em cada fase da vida da mulher. Toda fase da mulher, a gente pode contar com a ajuda da psicóloga, a gente pode passar com uma psicóloga. Como é que funciona essa relação emocional de cada fase da vida da mulher? Na verdade, sim, a gente tem que, na verdade, todo mundo deveria fazer, psicoterapia em Tá. todas as fases. Eu acho que a fase mais importante é a adolescência. Começa na adolescência, esse primeiro contato da psicoterapia com a mulher. Tudo bem, mas como que eu vou fazer a minha filha, né, Uhum. de, sei lá, 13, 15, é isso? É, mais ou Como é menos. que eu vou falar para ela, falar assim, filhinha, lindinha, vamos na psicóloga? Como é que, se é uma fase tão importante, como é que eu vou levar minha filha até a psicóloga? Como é que é a questão? Eu acho que, na verdade, o que eu percebo hoje no meu consultório é que as próprias adolescentes procuram a psicoterapia para entender essa fase que elas estão passando. Que fase? Que fase, doutora Érica? A fase da adolescência. Poxa, menstruei, já entendi o que é menstruação, porque hoje em dia a internet explica tudo, Isso é né? verdade. Isso é verdade. As Internet, pacientes chegam lá, eu já menstruei. Aí eu pergunto, você já sabe usar absorvente? Você quer fazer alguma pergunta? Não, doutora, eu já sei. Eu já tenho, eu já sei o noturno, o diurno. Nossa. então ela já vem preparada para consulta. Na É. verdade, ela faz entrevista com a gente, não É a mais ou gente que menos faz com isso. É elas, mais ou menos né? isso. Então, já vem da adolescência. Querendo saber o comportamento, o primeiro namoradinho, as crises com a família, não estou me dando bem com a minha mãe, ou eu brigo muito com meu pai, ou detesto a minha irmã, enfim, vem com Entendi. muitas questões pessoais. Então, o que eu percebo com acesso à internet, que elas têm procurado de livre e espontânea vontade. Olha que legal. E é muito importante isso, né? Acho que a psicoterapia, todo mundo deveria ter o direito de fazer a psicoterapia, porque é o autoconhecimento. Eu acho que está quebrando, está caindo o tabu, na verdade, de que psicoterapia é para louco. Gente, não dá, porque as minhas pacientes sabem o tanto que eu falo da importância da psicoterapia. Você sabe o tanto de paciente que eu te mando. A Érica é a nossa psicóloga lá da clínica. Tem um olhar muito especial para cada fase da vida da mulher. O foco dela de estudo é o maternar, essa jornada da tentante e tudo mais. Então, a gente sabe a importância da gente ter esse acompanhamento. Então, a gente não fala mais isso, né? Que terapia é para louco, né? Não, eu acho que caiu, tá caindo, até aos poucos está caindo. Tá caindo essa coisa de Mas psicologia a para doido. adolescente também não fica com muito medo de você não vai ter que contar para minha mãe? Como é que é? Como é que Hum, funciona? A sessão, porque eu vou dar o exemplo na ginecologia. Na ginecologia, até a grande maioria ou vai acompanhada da mãe, da tia, vai acompanhada do pai, né? E fica ali comigo um certo tempo e depois a gente sempre pergunta: você quer que sua mãe saia? Você quer ficar sozinha? Como é que você gostaria? Então, na gineco, né? E como médica, claro, eu jamais vou falar o que a gente conversou, o que a gente fez, porque é um direito da adolescente. Como é que funciona
para adolescente e psicóloga? Também tem? Como é que é? Quando o adolescente é menor de 18 anos, eu preciso da autorização dos pais. Então, se ela vem me procurar que uma amiga indicou para fazer a psicoterapia, eu faço o primeiro atendimento e converso com ela. Olha, legal, que bom que você veio, seja muito bem-vinda, tenha um acolhimento, mas eu preciso da autorização dos seus pais. Autorização. Isso. Então, aí eu faço uma sessão com os pais, querendo saber o histórico dessa adolescente até aquele momento, para eles ficarem cientes do que ela está buscando hoje, que é uma sessão de psicoterapia, e Sim. quais são as queixas dela, porque de repente a queixa vem dos pais. Tem os Entendi. dois lados, mas eu preciso pedir uma autorização por escrito dos pais para começar o processo. E aí existe o sigilo. Então, Ah, tudo que é conversado dentro da sessão de psicoterapia com o adolescente é sigiloso. Então, eu falo, eu guardo dentro de uma caixinha esse assunto. Porém, se é um assunto que eu vejo que aquele adolescente, tanto menino quanto menina, né, corre o risco de vida, sim, eu, eu vou posicioná-lo. Olha, esse assunto eu preciso levar para os seus pais, entendi. né? Então aí eu Uhum. peço uma autorização, meio que não é pedindo, eu estou avisando que eu vou conversar com seus pais, porque é um assunto muito complicado de esperar você pensar para ver se eu posso falar. Quando existe esse risco, quando eu percebo isso, eu só aviso, comunico que eu vou É, chamar. que a grande verdade é igual pra gente, né? Então a Sim, gente não sabe. As adolescentes, elas têm a pergunta principal, né? Elas falam assim: mas a senhora vai contar pra minha mãe que eu tive relação? Todas, assim, né? Então é assim: o que eu costumo explicar pra elas de uma maneira muito lúdica, clara, assim, o que que vai mudar na vida da sua mãe? Saber se você teve relação ou não. É um direito dela, é o corpo dela, então a gente não sai contando. O atendimento ginecológico da adolescente, ele é um atendimento ali no consultório, e tudo mais, não é uma urgência e emergência. Então, tudo que for relacionado a um risco de morte, aí uhum, sim a gente tem que contar. sim, Mas uma consulta de rotina, tirar as dúvidas, como que põe camisinha, como que não tira, como que não sei o quê, tem feminina, tem masculina, isso jamais a gente sim. acaba falando, né? Sim, sim. Então, é esse trabalho que eu tenho com elas, né? Então, sempre peço autorização quando eu vejo que não é nada, né, grave. Olha, eu Tá, posso levar? Não, beleza. Então, eu fico meio que de porta-voz de entendi. alguma delas. Não, doutora, a senhora pode falar, pode chamar minha mãe, pode conversar sobre esse assunto. Algumas pedem, inclusive, para a mãe estar junto na sessão de Ah, legal, psicoterapia. legal. Aí, quando o assunto é mais complicado, aí eu falo, bom, esse daqui eu vou ter que falar. Tudo bem? Mas até Entendi. que não Vão tive de nenhum boa, caso. né, Tá vão de tudo boa, bem, tá vão de tudo bem. boa. Mas aí a gente já passou da Da adolescência. adolescência, eu Isso, a gente já já fase passei tô na fase adulta. adulta, eu tô Isso. vivendo, eu tô trabalhando, eu tô na minha faculdade e tudo mais. Aonde que eu posso dizer assim: "Tá na hora de eu ir"? Eu nunca, né, nunca tive alguém que tenha me falado de psicoterapia, porque eu vejo que muitas delas ainda têm essa questão do tabu, eu não vou Sim, procurar. sim, Mas assim, qual que é o momento, né, da vida da mulher pra gente começar a falar assim: "Olha, eu acho que é agora, eu não tô dando conta, só as minhas amigas desabafando numa sexta-feira à tarde no happy hour não tá dando conta". Como é que eu identifico que tá na hora de eu procurar uma ajuda de uma profissional? então, eu acho que isso bate na vida da gente a qualquer momento, mas existe uma resistência ainda de Olha, procurar um psicólogo. Então, hoje, as pacientes que eu tenho foram todas: "Ah, então, minha amiga já passa com você", ou eu recebi a olha que indicação de legal. alguém que já foi seu paciente e eu queria fazer sessão de psicoterapia. Não sei como que faz, vamos lá começar. Então, eu acho que não tem o momento certo. O momento certo é aquele que você acha que, de fato, olha, não estou dando conta. Entendi, Tá na hora de eu procurar ajuda. E aí entendi. vem para procurar ajuda, Entendi. né? E aí, né, muitas falam assim: "Mas a psicóloga vai ser para sempre, eu vou ter que contar toda a minha vida para ela toda vez". Como é que é essa questão do acompanhamento? É porque eu sou, como é que eu posso dizer? Eu sou suspeita, né, porque eu faço a vida inteira, desde que eu não conheci essa pessoa querida, então eu faço todo mundo da minha equipe faz, eu faço para todos os meus funcionários, então assim, então, para mim, eu acho que é super importante e eu vejo a diferença de uma pessoa quando faz a psicoterapia, Sim. isso é fato,
de uma pessoa que não Não faz. Você vê, né? Mas como é que é o acompanhamento? Quando a gente entra num acompanhamento psicológico, né, de psicoterapia, eu tenho um final, eu lido. Como é que é essa questão? Para explicar para eles. Na verdade, assim, a psicoterapia, ela tem um início, que é quando você procura o profissional para fazer a psicoterapia, mas é o que eu falo, não tem fim, Entendi. né? Normalmente, o momento que você acha que, olha, eu tô bem, já tô andando sozinha, né? Vamos começar a fazer a cada 15 dias? Ah, entendi. Aí Né, você mas isso espaça mas a isso é um sessão. isso é um período longo, né. O que que é esse período longo? Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, tem paciente comigo que já está 3, que agora que está pedindo para soltar, né, para falar: "Não, então vamos fazer a cada 15, qualquer coisa eu volto". Entendi. Então não tem um prazo. Eu tenho um prazo de início quando você vem, e o prazo de saída é quando você se sente preparado, pronto, resolvido para ir embora sozinho. Entendi. Eu queria que você explicasse, porque eu acho muito bacana do seu trabalho, que você faz a questão do pré-natal psicológico, né? Que você faz esse suporte, esse parte do maternar de nós mulheres, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o pré-natal psicológico, como é que é o acompanhamento desse maternar, porque a gente sabe que maternar não é fácil, Não. né? Desde tentantes, né? Desde das tentativas, Sim. até o momento de agora quero ser mãe, acho que esse é o grande momento, mas o maternar não é fácil. Como é que é? Como que a psicóloga vai trabalhar? O que que ela faz nessa jornada? Como que é o pré-natal? Porque eu explico muito para as minhas pacientes. Tem 3 profissionais durante o pré-natal que você precisa ter. Todas as gestantes precisam ter, que é o obstetra, que vai cuidar da sua parte fisiológica da gestação, e que a gente não tem todas as armas para tratar a parte emocional daquela gestante. A gente é suporte, a gente acolhe, a gente dá telefone e tudo mais, mas a gente sabe que a gente não tem o suporte psicológico para dar para essa gestante. A gente tem a nutricionista, que é a parte nutricional, os 1.000 dias da gestante, como é que ela tá e tudo mais, e a psicóloga. Então, três profissionais eu sempre indico para as minhas gestantes: o obstetra, o terapeuta, a psicóloga e a nutricionista. Como é que é o pré-natal psicológico? O pré-natal psicológico, Carol, ele inicia antes de você gestar. Então, acho que o primeiro momento é o quê? Bom, estou preparada para ser mãe? De fato, eu quero ficar grávida? Mas como está o seu relacionamento nesse casamento? Então, Uau, então até isso é, fala? é. Até isso a gente tem que estar lá acompanhando para saber se está preparado, porque o maternar não é fácil. O gestar, ele também não é fácil, Não é, porque não existe é. a transformação no corpo feminino, Exato. né? A mama, a estrutura física da gente muda, enfim. E aí começam os conflitos, né? Entendi. Então, o pré-natal psicológico é o acompanhamento emocional dessa futura mãe, Tá. antes dela. Normalmente, o ideal seria antes dela gestar, mas tudo bem, ela chegou para mim, eu descobri que eu tô grávida e a doutora Carol pediu para você fazer o Sim, acompanhamento. exatamente isso. Tá. Então vamos lá. Quanto tempo você tá? Então eu começo a fazer o trabalho a gente starta naquele momento. Então vamos fazer um acompanhamento psicológico, que é o pré-natal, para ver se ela tem algum problema de transtorno emocional, uma depressão, né? Vamos tratar essa depressão antes, fazer esse acompanhamento. Entendi. Se eu perceber que tá bem complicado esse momento da depressão dela já no começo da gestação, a gente encaminha para um psiquiatra para fazer um acompanhamento para Inclusive porque tem evitar. baby blues, né? Exatamente, É, para a gente evitar o sabe que o depois. depois, né? Porque é o É, pré-natal, eu costumo falar para as pacientes, tem o início, tem o meio, meio e tem o tem o fim. final. É, O pré-natal, mas o maternar, o é. puerpério, é um assunto à parte, Sim, puerpério, né? Então, eu acho que é sim. importante. E quando você está fazendo o pré-natal psicológico, como é que é a questão do marido, meninas? Isso. Como é que é? Existe esse acompanhamento para os maridos? Você vê que seus casais que começam esse acompanhamento do casal antes Sim, vão melhor no pré-natal? Como é que sim, é? Me explica um sim. pouquinho. Então, normalmente são elas que vêm.
Ah, a doutora Carol pediu para. Então vamos lá, vamos começar. Como que você tá a gestação? Como que tá isso? Foi desejado? Não foi? Foi planejado? Não foi Foi um planejado? susto. Como que foi isso? Como tá sendo isso para você, né? O que que você entende de maternar? O que você entende de gestação? Você já pesquisou? Quais são suas dúvidas? Quais são seus medos? E a sua relação com seu marido, como está? Ah, Entendi. então tá meio assim, ele não queria, ou não, ele sempre desejou, mas eu sinto ele muito distante, porque para o Nossa, homem mas também é agora tive diferente. uma pergunta bem assim, e que eu já passei por isso também. Essas que chegam para você falando que não foi uma gestação planejada, né? E vem conversando sobre interrupção da gestação e tudo mais. Como que se aborda? Como é que é essa a parte? Você consegue identificar que é alguma coisa dela, é alguma coisa do marido? Como é que é essa parte? Então, dentro do processo da psicoterapia, a gente vai identificando se essa rejeição dessa gravidez é dela ou se é dele. E aí a gente vai trabalhar isso daí. Vai tentar primeiro procura entender quem é que está rejeitando essa gravidez. E Entendi, por que está rejeitando? São questões que você traz na sua vida, ao longo da sua vida, será? entendi. Né? Então a gente vai lá fazer a linha do tempo da vida dessa pessoa, dessa gestante, para entender algumas questões emocionais, para entender o porquê dessa rejeição, Tá. tá? E aí, se eu não tô legal, ou é o marido, eu convido o marido a fazer uma terapia de casal. Vamos fazer nós três. Vamos Babado. conversar nós três. É muito É a importante. diretora chamando os alunos na sala da Isso, diretora, é mais ou menos isso. isso. Vamos É, pôr ordem na casa. é. E os maridos aceitam essa questão de fazer o pré-natal? Porque eu vejo que os maridos falam que é tudo balela, né? É pra quê? Não precisa, vai lá no shopping, pega meu cartão, vai lá, passa o cartão, no limits, e tenta resolver a parada, né? Como é que é? Eles aceitam essa questão de conversar, de fazer o pré-natal? Não, Não, não aceitam, porque o homem, na verdade, o que eu percebo durante o tempo da minha formação é que o homem nunca foi educado e ensinado a conversar. Vamos ser prático, entendi, né? Então, para que que eu vou conversar? Como assim eu vou conversar com ela? Como é que eu vou contar da minha vida para uma pessoa que eu não conheço? Para que que eu vou falar para ela do momento que eu quis ser pai? entendi. Né? Então existe sim um preconceito, uma resistência, e aqueles que aceitam começam a enxergar de uma forma diferente. Olha E o que pré-natal legal. dessa paciente fica muito mais leve, muito mais gostoso, porque aí vem as questões dela, os medos, os traumas, né? Sei lá, traição. Minha mãe foi traída pelo meu pai quando estava grávida da minha irmã. E aí Eita, eu também tenho esse medo. E aí como é que a gente faz? Porque meu marido não me procura, entendi. não quer transar comigo, tem medo. A doutora Carol já explicou que não tem É, eu problema, falo né? A mesmo. doutora Carol desenha, a doutora Carol acolhe esse casal, É, né? Mas nem sempre, naquele momento, na consulta direto com você, ele vai falar. Quando entendi. ele vem para cá, ele traz os medos deles e os traumas dele. Então eu É, faço esse. inclusive, eu costumo até falar para os meus casais: olha, aproveita o pré-natal para arrumar a casa, Isso. arrumar a relação. Por isso que eu peço Sim, tanto para fazer terapia, né? sim, Porque elas acham que o mais difícil é o momento do pré-natal e o parto, mas eu falo, não sim. é. É o puerpério. Isso. Você vai ficar com as consequências do que você fez no pré-natal. Sim, A questão do seu corpo, que isso não é uma alusão ao corpo perfeito, não é nada disso. É uma questão da sua transformação do seu corpo, que era um antes de gestar e depois vira um outro corpo depois de gestar. Então eu costumo falar para eles, olha, namorem bastante, se relacione, conversem. Eu costumo brincar, vamos para lá pro chalezinho, vamos lá fazer um fundizinho, vamos para Monte Verde, vamos para Campos para tentar que essa relação fique mais próxima, porque o puerpério é muito forte, né? sim, é muito pesado, principalmente para a mulher. Porque aí a doutora Carol foi, fez o plano de parto bonitinho, É, a gente faz. escolhemos lá o normal ou a cesárea, Sim. né? Fez o parto, muito bom. Doutora Carol vai lá, dá alta pro casal. E aí? Vamos para casa com esse bebezinho. Ah, tá, tudo bem. Não, não é tudo bem. Aquela mulher passa a ser mãe naquele momento, conhecer essa criança, que é o filho dela que ela Sim, gestou, sim, mas é claro. uma pessoa que ela não conhece. E É, esse bebê não conhece essa mãe, é. né? Eu não sei se esse bebê vai ser um bebê que chora mais, se ele é um bebê mais quietinho,
Se é um bebê né? que dorme Se é um bebê mais mais. dorminhoco, se não, se eu preciso estimular mais, enfim. Então a terapia continua no pós-parto? Continua, continua. O pós-parto, então, eu faço todo esse acompanhamento até os 9 meses, lá na cara do gol, como a gente já conseguiu, né? É, a gente fez gente, no Einstein. Eu tava no parto da paciente e a paciente com a bolsa rota, ela não sabia se ela tentava o parto normal, se ela assumia que ela queria cesárea. É, Eu falei, mas espera, você tem a sua psicóloga, né, para te ajudar, porque ali eu conheço o seu corpo fisiologicamente, eu sei o que dá e o que não dá, mas e o que está dentro do coração dessa paciente, sim, né? Não é, sim. na grande maioria das vezes elas querem fazer uma coisa que viu de fora, viu na internet, né? Houve aquelas coisas de que quem tem parto cesárea é menos mãe do que quem tem parto normal. Então, é isso aí. Então, a gente fez uma chamada, né? É uma De vídeo. videochamada. Falei, vocês conversem, eu vou ficar ali com o pai, vocês resolvam. E aí, depois eu voltei e ela optou para cesárea. Ela Cesárea, falou que é não era isso. o momento dela, dessa descoberta de passar por trabalho de parto, e foi para cesárea. E foi Sim, tudo bem, né? graças a Deus. Então, aí, vamos lá. Saiu do hospital, olha, beleza, chega em casa, vão se estabelecer, todo mundo vai estar lá bonitinho, vamos criar uma rotina, e aí vocês voltam a me chamar. Penso eu que daí uns 15, 20 Sim. dias, né? Na próxima sessão, na semana que é dela, então, viu? Vamos voltar hoje? Então, são dias depois do parto, Dias já tá lá. depois. Vamos Entendi. continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos, Entendi. por quê? O que que você tá precisando nesse momento? Então, o que que eu faço com isso? Né? O bebê tá lindo, tá saudável, o parto foi ótimo. Só tenho que agradecer a doutora Carol, a Foi na equipe dela. pediatra, já Já tá fui na tudo pediatra, bem. tá tudo bem. Mas, Érica, tá tão estranho, Entendi. né? Tá tão difícil, né? A doutora Entendi. Carol falou pra mim que realmente É, depois que o neném ia chegar, eu não ia ter mais horário para dormir, para comer, para tomar banho. Como entendi. que eu faço com tudo isso, né? Entendi. E a rede de apoio? Então aí, no pré-natal, vamos trabalhar também a rede de apoio. E o que que é rede de apoio, doutora Carol? É a família. A família, É a família. É aqueles que a gente escolhe para chamar de família, né? que eu falo que é o enxoval emocional, É. A gente fica tão preocupada em comprar o melhor carrinho, o melhor bercinho, e a gente acaba não conversando de rede de apoio, né? Isso é importante. né? Eu costumo falar para minhas pacientes, olha, tudo que você falar no pré-natal, você vai estar bem mais calma. Então dá para você sentar com a sua sogra e conversar. Olha, eu gosto da roupa assim. Você que vai me ajudar com a roupa? Olha, eu gosto que use, né, tal detergente com tal cheirinho, deixe tanto tempo na máquina, né? Sim, E eu sim. acho que isso eu vejo essa grande diferença. É um Sim, mundo, né, Érica? sim, sim, sim. Então, e aí essa rede de apoio, ela tem que estar preparada também. Que é o que eu Entendi. falo para esse marido quando ele acompanha, ou eu falo quando ele não quer, para a própria gestante, que essa rede de apoio, que é o enxoval emocional, é importante, que é a mãe, que é a sogra, que é uma irmã, uma prima, uma melhor amiga, Uma vizinha, uma né? vizinha. É, Então, uma mas para que vizinha. que é essa rede de apoio? Aí eu falo, deixo bem claro para o casal ou para ela. Rede de apoio é para te apoiar. Não para criticar, né? Isso. E nem dar pitaco, É. né? Então, se você foi na ginecologista, fez o parto. Vem a pediatra e vai fazer as instruções dos primeiros Isso. dias e vai fazer É. todo o acompanhamento. Então, você vem uma vez por semana, daqui a cada 15 dias, uma vez por mês e assim vai, certo? Certo. E essa rede de apoio? A rede de apoio é mãe, sogra, tia, prima, amiga, vizinha. Ela vai auxiliar essa mãe, que já não é mais gestante, nos cuidados da casa. Então, a sogra vem, lava a roupa, aí a mãe vem e faz a comida. A prima vem, passa roupa, a amiga vem e cuida de uma outra coisa da casa. Faz um mercado, por exemplo. Para Isso, é. quê? Para essa mamãe estar descansada e disponível para cuidar deste bebê. Porque a mãe desse bebê é aquela que gestou, é aquela que teve o parto. É. Não é a avó materna e nem a avó paterna. Não é a avó ir lá e querer ficar com esse bebezinho no colo e a roupa acumulando e essa mãe não conseguindo descansar e a Isso. amamentação ali, né? Isso, que aí nós vamos chegar lá na amamentação, Que é isso que que eu aí fica queria que aquela você. coisa lá, então não pega assim, pega assado, não, você precisa tomar isso, aí vem as crendices, né, come canjica, toma malzibira, eu tava até conversando com uma outra paciente nossa, em comum, sobre isso hoje de manhã, É. né, sobre alimentação, me perguntaram, e aí, o que que eu como para produzir mais leite?
Eu falei, Sangue então, aí de você primeiro fala com a Jesus. nutricionista, que ela vai te orientar do que você deve comer, mas a questão emocional é muito importante. Se Por que você tem tanta dificuldade, Érica, na amamentação? Isso é uma pergunta tão recorrente, porque eu vejo as mamas estão lá, tamanhos normais, você faz o estímulo. Se eu vou lá no hospital e aperto, sai o elas saem. leite. Qual é a questão emocional por trás da amamentação? Eu acho que o cansaço emocional, porque assim, o que que eu percebo? O parto, né, sendo ele normal ou a cesariana, a gestante ela já vai emocionalmente estressada, ansiosa, Tá, preocupada, com os medos. tá. Que você sabe melhor do que eu quais Sim, são os sim, medos. sim, Doutora, sim, doutora, sim, sim, doutora, né. sim, com Então ela já certeza. vai com medo para o parto. Então ela já tá emocionalmente a gente tá lá no processo da ansiedade, tô lá, a Sim, gente tá controlando a ansiedade. Chegou, opa, marquei com a doutora, o parto é tal dia, ai que bom. Então olha, tá tudo tranquilo, a mala tá pronta, sua mala tá pronta, a mala do bebê tá pronta, a mala do pai tá pronta, tá todo mundo pronto, tá tudo bem. Se você marcou, você confia na equipe? Confio. Então ótimo, então vai lá, vai com Deus, vai é, dar tudo certo. a gente até costuma falar como é a diferença quando a paciente ela faz o parto com a equipe que acompanhou durante o pré-natal, do que quando ela faz o parto com aquele médico que está lá no plantão, enfim, não é o médico dela. Isso a gente Sim. vê muita diferença no puerpério. Sim, que é o que eu falo. Você não confia na equipe da. É, Você confia, doutora Carol? Confio. Confio na equipe? Confio. Então é isso. Vai dar tudo certo. Então ela já vai ansiosa, estressada, cheia de medo para saber se vai dar tudo certo mesmo. Ela sabe que entendi. vai, mas ela vai. Então, isso daí já tá. Tirando ela do eixo naturalmente. E a questão hormonal, que você sabe melhor do que eu, né? É, Ocitocina e tá, vai os lá. primeiros 20 dias, Aquela é, montanha russa sim, do hormônio. Então, quando ela sai da sala de parto, vê o nenenzinho, começa a visita, a doutora Carol vai lá, tá tudo bem, né? A parte fisiológica, fisiológica, tá tudo fisiológica. andando, tal, lindo e maravilhoso. E começam a vir as visitas, começam a vir os pitacos. Não, mas eu, se fosse você, colocava bico de silicone aí. Eu, se Entendi. fosse você. E aí começa aquela coisa do pessoal começar a dar muita sugestão. E aí ela fica perdida e estressada. Porque às vezes ela já está instruída pela equipe do hospital, pela. Equipe do banco de leite, É, inclusive. exatamente, pela enfermeira, pela equipe de amamentação, já explicou do laser, já explicou da pomada para o seio não rachar, aquela coisa toda, mas tem sempre alguém ali cutucando, falando. Então aquilo passa uma insegurança para ela também. Entendi. E aí vem a sensação de que assim, não produz o leite. E aí vou te falar, para a mulher, depois que ela tem esse filho, que ela escolhe ser cesárea ou parto normal, a amamentação é a segunda coisa mais importante para ela. De fato, eu estou selando esse momento mágico da minha vida, que é o Entendi. amamentar, que é o momento que eu chamo dentro da psicologia da tecelagem do vínculo, que é só você e o bebê. É, amamentação a gente não tem como fazer um recrutamento, né? Não, não existe como terceirizar o serviço, né? Sim, então assim, então eu costumo falar para elas, olha, é difícil, não é fácil amamentar, a enfermeira vem, a consultora também de amamentação vem, explica a pegada, se o neném tem aquele problema na Da linguinha linguinha. lá, né, já faz a Isso, microcirurgia, né? exato. Olha, a pegada é assim, o posicionamento é assim, para não ter problema, tal. Então, se você tá bem amparada, procura respirar e dedicar aquele momento só para você e o seu bebê. Que na troca de olhar que você tem com ele, que é Sim, só vocês dois, vocês vão tecendo um vínculo materno muito importante entre você e o sim, com seu filhinho. certeza. Com certeza. Então procura fazer sozinha, num É, canto, sem a ninguém gente orienta isso falar. mesmo, a gente É o orienta. seu momento. Ah, mas e se eu receber visita? Olha, visita, muito legal, mas assim, agora tá na hora de eu amamentar. Vai para um cantinho no seu quarto, É, tal. hoje, inclusive, eu atendi hoje uma paciente que é nossa em coisa, e eu falei, olha, você tá de parabéns, você conseguiu colocar a rotina Isso, na vida do bebezinho, né? Então isso. ela conseguiu essa questão das visitas e tudo mais, então eu achei muito legal. Mas isso a gente tá falando para quem
tem e quem consegue amamentar, né? Sim. Mas o que eu queria que você falasse agora em especiais, e aquelas mães que por algum problema fisiológico, seja porque passaram por um câncer de mama e não tem mais o tecido, seja porque de repente fizeram várias cirurgias no passado da parte de mamas e não conseguiu amamentar, né? Qual seu recado, qual o seu acolhimento como psicóloga para aquelas mães que não conseguiram amamentar? Eu vou deixar de ser mãe, essa criança vai ter menos vínculo comigo. Eu queria que você falasse um pouquinho com essas mães. Sim, então, quando às vezes a própria mãe que tá ali, que tá tudo bonitinho e não consegue, eu já falo: "Olha, fica tranquila". E mesmo aquela que não pode por uma questão, fique tranquila, você vai criar o vínculo com o seu bebê de outras maneiras. É o toque, é o cuidado, o momento que você dá o banho no seu bebê, o momento que você acolhe aquele seu bebê, o momento que você vai dar a fórmula na mamadeira, a forma como você pega, a forma como você se dedica àquele momento da amamentação, mesmo sendo fórmula, é um momento que você está criando esse vínculo com esse bebê, está Entendi, tecendo. Continua na tecelagem do vínculo, mas uma mamadeira, não tem problema, entendi, não tem problema. entendi. É o pé, a pele. Eu É acho que a que é gente é pele tão com pele. cobrado, né, de É, tanta coisa. Eu vejo é. que é tanto essa cobrança, né? Temos que ser gestantes perfeitas, temos que ter o parto perfeito, eu tenho que amamentar, e se eu não amamentar, eu vou perder o vínculo. E para a criança, Érica, tem alguma coisa que a gente possa falar? Olha, criança que não amamentou, né, na mãe, não teve uma amamentação, teve alguma alteração psicológica? Tem alguma coisa isso a ver? É só mesmo para a gente falar mais para essas mães que não conseguem amamentar. Não, até porque, assim, a mãe é ela que vai decidir, né. Então: "Olha, eu não posso por uma questão, vou ter junto com o médico, né, o Sim, ginecologista e a pediatra, sim, não posso amamentar, vamos entrar com fórmula". Tá tudo bem. Eu lembro há muitos anos atrás de vários acompanhamentos que eu fiz que a mulher não podia, que tiveram amas de leite. Se você for acompanhar a história da amamentação, existiam muitas mulheres que tinham os bebês e por umas outras questões tinha ama de leite. Quanta escrava lá no descobrimento do Brasil amamentava os filhos da dona da casa? entendi, Muitas. E não foi por isso que não criou um vínculo entre mãe e filho. Não foi por essa questão. Esse entendi. bebê, essa criança, ela não vai ficar prejudicada emocionalmente por isso. Tem outras questões, né? Exatamente, você vai criando o vínculo de uma outra forma, Entendi. né? De muitas outras formas. Eu acho que é isso que acho que essa que é a nossa intenção aqui no Pod, é trazer de uma maneira muito leve para vocês todas essas questões, para a gente ir entendendo de uma maneira amorosa, que tá tudo bem se acontecer o Sim, fato de você não amamentar, isso é uma coisa que você tem como criar esse vínculo, que eu acho que é isso que você está explicando para todos nós, né? sim, Falo porque eu não tive o bebê, então eu não sei falar dessa questão do vínculo e não estudo isso. Então, por isso que a gente traz uma psicóloga com foco nessa fase do maternar, materno-infantil, para a gente poder entender tudo isso. E eu quero te agradecer, assim, no limite, sem sombra de dúvida, a sua importância de estar aqui com a gente nesse dia tão especial, de eu estar colocando em prática esse projeto do Pode Isso, doutora. E eu queria deixar aqui, ó, no ar o nosso convite, porque hoje a gente falou sobre a parte do maternar, pré-natal psicológico, a questão da amamentação, mas a gente tem um assunto muito importante sim. para tratar, que é sobre nós tentantes. Então, aqui fica na frente de todas as câmeras, registrem esse momento, porque eu vou fazer o convite. Se ela falar não, gente, tá registrado também. Tô deixando aqui o convite para você vir com a gente, para a gente falar um pouco da jornada da tentante, do chegar até o engravidar. Então, fica aqui meu convite para você participar novamente aqui com a gente. E eu queria que você, então, deixasse para todos os papais de primeiras viagens ou de mamães que já estão aí na segunda, terceira gestação, um recado com muito carinho para elas dessa parte do maternar. Meninas, futuras mamães, gestantes, muito importante fazer o acompanhamento um pré-natal com o seu médico, né, com a doutora Carol, e o acompanhamento psicológico, né?
É de extrema importância a gente fazer psicoterapia hoje em dia. A gente precisa se tratar, eu brinco, né, com os meus pacientes, com os nossos monstros, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas crenças limitantes do que foi, que a gente teve ao longo da vida até chegar nesse momento, para gerar um bebê emocionalmente saudável, gerar e gestar uma família emocionalmente saudável. É muito importante e eu recomendo para todas vocês que ainda não são, que estão pretendendo ser ou que já estão. Olha, eu já sou mãe e eu acho que eu preciso desse momento. Então, esse momento é do acolhimento. Eu estou para te ouvir, para te acolher, para te orientar e não para te julgar. Esse é o papel do psicólogo, junto ao pré-natal psicológico, junto ao acompanhamento, tanto como a gente falou na Sim, sim. adolescência, antes, durante e depois, né? Então é para ser ouvida, é o momento de você ser ouvida. É isso. Faço o convite. Pessoal, e eu quero agradecer a você que ficou com a gente até o final desse nosso episódio do nosso Pode Isso, doutora Érica. Sim. E quero agradecer a vocês que vêm acompanhando a gente nessa jornada do nosso Pod. Vou deixar todas as informações aqui. A doutora Érica volta para falar com a gente sobre o momento da Tentantes. E eu quero agradecer a vocês mais uma vez de tanto retorno e feedback que a gente está recebendo dos outros episódios. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Pode isso, doutora?